que a gente nem precisava falar sobre isso, porque isso é tão evidente, isso é tão perceptível, o fato de que por trás de todos os nossos pensamentos, de todas as nossas atitudes, os nossos planos, sempre existem interesses, sempre existem razões pelas quais nós pensamos o que pensamos e fazemos o que fazemos. Ou seja, você não... nem você, nem eu, nem ninguém faz nada sem um motivo, uma razão ou um interesse. E entendendo isso, que tudo que fazemos e pensamos possui por trás um interesse ou uma razão, e olhando o que a Bíblia nos diz sobre, ou as exortações bíblicas, sobre a necessidade de lutar, rejeitar, evitar, fugir e odiar o pecado, eu queria lhe dar algumas boas razões, alguns bons motivos para você tentar evitar o pecado. Ou seja, repito, se tudo que nós fazemos e pensamos há por trás algum interesse, alguma motivação, eu queria te dar alguns motivos para você evitar de pecar. Vamos lá. Primeiro, por que a gente deve evitar o pecado, ou por que nós devemos não pecar? Primeiro, porque o meu pecado nunca agrada, mas sempre entristece a Deus, aquele que me ama, aquele que me guarda e me protege. Efésios 4, Paulo diz assim: não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados no dia da redenção. Segundo, porque ao pecar eu estou fazendo pouco caso da cruz sobre a qual Cristo sofreu tanto para me salvar. Terceiro, porque outros, inclusive a minha família e meus amigos, sofrem consequências do meu pecado. Lá no livro de 1 Samuel, é dito o seguinte sobre Eli: já lhes disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis e ele não os repreendeu. A casa de Eli sofreu por causa dos pecados dos filhos de Eli. As pessoas ao nosso redor, parentes e amigos, eles sofrem por causa dos nossos pecados. Quanta dor, quanta tristeza nós geramos para as pessoas que estão ao nosso redor por causa dos nossos pecados. Quarto, por que não pecar? Porque mesmo um pequeno pecado chama e atrai outros pecados. Lá em Esdras é dito o seguinte: meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a ti a face, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça, e a nossa culpa cresceu até os céus. E aquela história de que um abismo chama outro abismo. Por que não pecar? Quinto, porque o meu pecado ele atrai a disciplina de Deus. Hebreus 12 é dito que o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Sexto, por que não pecar? Porque mais cedo ou mais tarde
Se você é filho de Deus, o pecado vai trazer muita dor e muito pesar sobre o seu coração. Basta você ler o Salmo 51 e você vê os sentimentos de Davi ao perceber os seus pecados. Sétimo, porque o meu pecado me desmoraliza diante de mim mesmo e dos outros. Se você acha que isso não é verdade, leia o capítulo 16 do livro de Juízes. E você vai ver o que aconteceu com um homem chamado de Sansão. O fim que ele teve, a vergonha que ele passou, tudo resultado dos seus pecados. Por que não pecar? Porque ao pecar eu dou motivo de alegria para os inimigos de Deus. Nesse mesmo capítulo de Juízes 16, é dito assim: os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer grande sacrifício ao deus Dagon e para se alegrarem, e diziam: o nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, o nosso inimigo. É como se eles estivessem celebrando que o Deus deles venceu o Deus de Sansão. Então, quando eu peco, eu dou motivo de alegria aos meus inimigos e ao mundo. Nono, porque o meu pecado entristece os meus amigos que amam a Deus. Eu não apenas causo problemas para as pessoas ao meu redor, como eu deixo as pessoas ao meu redor extremamente tristes e abatidas por causa do meu pecado. Décimo, porque o meu pecado me leva a pensar que estou lucrando, quando na realidade eu estou perdendo. O pecado pode trazer aquela sensação inicial de que nós estamos tendo lucro, mas o fim dele é caminho de morte. 11º, porque o meu pecado me desqualifica de qualquer tipo de liderança espiritual. Leia lá os requisitos para ser um líder espiritual. Entre eles está a necessidade de você ter uma vida não sem pecado, porque isso é impossível, mas alguém que busca a todo tempo evitar o pecado. Ou seja, você perde um privilégio enorme. 12º, por que não pecar? Porque o prazer doce e passageiro do meu pecado não compensa o gosto amargo e duradouro das suas consequências. Você deve saber o que é isso. O fruto do nosso pecado, ele é muito mais duradouro do que aqueles momentozinhos de prazer que nós tivemos. O fruto do pecado, ele é muito maior proporcionalmente comparado àqueles rápidos momentos de prazer que nós tivemos. Por que não pecar? Porque ao pecar, eu posso estar influenciando outros a fazer o mesmo. E se eu influencio outros a cometer o mesmo erro que eu cometi, Jesus disse assim: era melhor você pegar uma corda, amarrar no seu pescoço, amarrar essa corda numa pedra e jogar a pedra lá em cima do rio. Melhor lhe fora, disse Jesus, morrer do que fazer tropeçar a um desses pequeninos. 14º, por que não pecar? Porque o meu pecado pode impedir outros de conhecer a Cristo. Então, eu não só influencio aqueles que estavam no caminho certo a fazer o que é errado, mas eu posso, com a minha iniquidade, atrapalhar outras pessoas a chegar perto de Jesus Cristo. É a questão
do péssimo testemunho que nós damos com os nossos pecados. Por que não pecar? Porque o pecado rouba a minha reputação e o meu bom testemunho. Você sabe disso. Quando nós pecamos, nós ficamos envergonhados. Quando os nossos pecados são públicos, a nossa reputação, ela vai por água abaixo. E nós gostamos de ter uma boa reputação, isso é importante. O livro de Provérbios diz que mais vale o bom nome do que as muitas riquezas. 16º, por que não pecar? Porque outros cristãos mais zelosos do que eu foram devastados por causa do pecado em suas vidas. Ou seja, gente muito mais zelosa no reino de Deus, muito mais comprometida no reino de Deus, foi devastada pelo pecado. Por que você acha que você não vai ser? Lembre-se da vida de Salomão. Como que Salomão começou e como que Salomão terminou? Por causa de quê? Por que não pecar? Porque pecado e culpa fazem mal, tanto ao meu corpo, quanto à minha mente e às minhas emoções. Salmo 32 diz o quê? Enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava sobre mim, dia e noite, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Já disse isso várias vezes aqui na igreja. O que nos entristece é o nosso pecado. A única coisa que nos traz tristeza é o nosso pecado. 18º, por que não pecar? Porque o pecado me rouba a alegria e o prazer de adorar e desfrutar da presença de Deus. O pecado me rouba a alegria e o prazer de adorar e desfrutar da presença de Deus. Gênesis 3 diz, verso 8 diz: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. Quem peca se esconde de Deus, não tem prazer, não tem gozo na presença de Deus. Por que não pecar? Porque o sofrimento causado pelo pecado é um sofrimento duro, ruim e desnecessário, enquanto que aquele causado pela justiça é construtivo e recompensador. 1 Pedro 2,20 diz assim: pois que glória há se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência. Se entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. Por que não pecar? Porque o meu pecado pode ser um sinal de que a minha salvação é apenas ilusão. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando, disse João, não o viu e nem o conheceu. Por que não pecar? Porque um dia Deus há de trazer a juízo
todas as coisas, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Diz o sábio em Eclesiastes 12. Por que não pecar? Se você quiser ler depois 1 João 2, João diz que quando nós pecamos, nós estamos traindo a Jesus. Por que não pecar? Porque como filho de Deus, eu sei que brevemente estarei na presença gloriosa de Jesus. E por fim, por que não pecar? Porque no dia do juízo, você não deve estar no meio daquele grupo que vai ouvir de Jesus aquelas palavras: apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais o pecado. Então nós temos aqui 25 motivos relevantes e importantes pelos quais nós devemos não pecar. Cada um olhe para dentro de si e veja se vale a pena pecar. Confesse o seu pecado ao Senhor, coloque-se diante dele. Enquanto nós ouvimos a música, coloque-se diante de Deus, avalie a sua vida e peça perdão ao Senhor.